E aqui voltando, né, só para frisar mais um pouco, o chakra laríngeo, ele tem essa questão da autoaceitação e ele também tem ele ressoa com a confissão e com o perdão. Eu disse, né, nos primeiros slides ali, que ele tem essa questão do aterramento, mas é diferente do chakra básico, que é um aterramento físico, é como se realmente tivesse esse sistema dos nossos pés que descarrega essas energias. E o chakra laríngeo funciona de uma maneira um pouco diferente, na forma que ele expressa o perdão, ele expressa essa questão da conversa, do diálogo, né? Então, como assim? Muitas coisas às vezes acontecem em nossas vidas, em nossas relações próximas, no trabalho, seja onde você estiver. E dependendo da nossa habilidade de conversar e de expressar os nossos pontos, por que nós não gostamos de certas coisas, o que nós não achamos certo, o que nos machucou, né? Também essa questão de resolver as coisas quando elas acontecem e não guardar resquícios, né, dessa dor. Isso daí faz parte de um perdão, isso faz parte também de uma descarga energética, porque quando nós resolvemos as coisas no momento que elas precisam ser resolvidas, né, vamos dizer, uma discussão, discutiu com algum familiar, alguma pessoa próxima, alguma coisa, e você até falando, tudo bem, é isso, mas foi guardado algum rancor naquele momento. E esse rancor guardado, mesmo que seja ínfimo, seja muito pequeno, se acontecer outras coisas e isso, vamos dizer, outros momentos também de brigas e for guardados vários pontinhos, vários resquícios, né, várias sujeiras, vamos dizer, poeiras, né, dentro de você, dessas experiências, desses momentos, vai chegar um momento que você vai estar sobrecarregado, que você vai estar, vamos dizer, entre parênteses, assim, sujo, né? Você vai estar carregado. E por que isso aconteceu? Porque ao longo de um tempo você foi guardando diversos tipos de rancor, você foi guardando as suas dores, as suas inseguranças, e isso aos poucos foi te corroendo. Então, assim como nós passamos no chakra cardíaco para vocês ali como tarefa da última aula desse chakra, né, do chakra cardíaco, essa questão ali de vocês estarem pedindo perdão, de vocês também estarem descarregando essas energias, esse chakra, né, o laríngeo, ele tem essa propriedade, tá? E é o lugar onde nós falamos, cantamos, recitamos poesia, ou dizemos nossos gestos de amor, né? Onde que esse amor interno que transborda dentro de nós, ele toma expressão, ele toma formas, né? É legal a gente até observar, ler às vezes algumas poesias, a gente ler algumas histórias, alguns romances. É muito vasta as formas como essa expressão de amor ela pode tornar, né? Então, diversas poesias elas expressam a mesma coisa. Então, há poesias que expressam o amor de uma forma, outras de outros, né? Então, dependendo do autor, ele vai ter um caminho, ele vai ter um entendimento, ele vai utilizar certas palavras para expressar essa emoção, né? E esse é o poder também das emoções que a gente compreende. Então, às vezes a gente tem, vamos voltar ali, na verdade, nos estudos, né, do plexo solar. Antes de começar o plexo solar, eu passo para vocês um mapa, né, um infográfico onde eu demonstro as emoções primárias, secundárias e terciárias. E a correlação que eu quero fazer com aquele mapa é que naquele momento, no momento que a gente enxerga as emoções primárias, a gente tem a noção que elas carregam em si uma grande gama de sentidos, né? Então há muitos sentidos, há muitas sensações, há muitos formatos que elas podem se tornar, tanto que elas podem se dividir em várias outras emoções. E é basicamente este que é o ponto, né, que o chakra laríngeo ele funciona, que ele toma forma, porque ele compreende que há uma emoção primária, mas ela pode ser expressa de diversas formas. E isso também, se vocês ligarem, então, né, com a técnica, com a habilidade ali que eu falei de falar com o coração, vocês vão entender essa questão da hierarquia das emoções, onde que uma emoção primária ela pode ser expressa de diversos formatos. São infinitas as possibilidades de você compartilhar e expressar uma emoção. E é esse poder que reside no chakra laríngeo. O sânscrito, né, o chakra laríngeo, eu já falei para vocês, ele se chama Vishuddha,
Vishuddha Chakra é o nome que ele é dado, né, em sânscrito. O nome desse chakra significa purificador. Então a purificação, ela vem da linguagem, da capacidade que temos de nos purificar através de palavras, da edificação ou mesmo do desabafo, certo? Como forma de expurgar as energias negativas por meio dessa expressão. Então também é legal, eu gosto de usar muitos exemplos ali de artistas, de poetas, porque a gente enxerga, né, que alguns poetas, até filósofos, eles tinham uma vida conturbada, né? Eles têm um certo teor assim de guerras, de conflitos internos, e muitos desses grandes escritores, né, o que eles fizeram? Eles meio que transcreviam esses conflitos internos para o papel, né? Eles passavam esses conflitos internos como uma forma realmente de expurgar essas energias, esses desabafos, essas coisas que possivelmente estavam carregando e estavam corroendo internamente. O amor pode corroer internamente dependendo da forma como que a pessoa sinta, né? Como o sofrimento causado pelo amor pode corroer uma pessoa. E por isso que muitas se utilizam da escrita, de vídeos, né? Dessas válvulas de escape, de expressão, da arte, né? Para poder se descarregar e realmente se renovar internamente. Gente, observem as músicas, né? O sertanejo traz muito disso, ou várias músicas assim também do passado, bossa nova, várias músicas elas trazem esse contexto de desabafo, né? De sofrimento, as histórias de amor, onde que a pessoa tinha esse amor e ela sofreu, passou por diversos problemas para conquistar esse amor, enfim, são histórias, né? De realidades, de vivências, de experiências onde que a pessoa, o indivíduo estava tão saturado com aquela emoção, com aquele sentimento, que ele precisava de alguma forma de expressar, né? E foi através do chakra laríngeo que ele consegue esse caminho, que ele consegue fazer essa limpeza, né? Essa purificação através da expressão. Então expressar também se torna um aterramento. Assim como o chakra básico utiliza do nosso solado, né? Dos pés, do físico para fazer esse descarregar energético, a nossa fala e a nossa expressão também são caminhos para atingir o mesmo objetivo, certo? Só que de formas diferentes. Aqui sua cor é azul, né? Como vocês podem observar, essa cor estimula a busca da verdade e está ligada à inspiração e à paciência, também à criatividade e à compreensão. Eu vou falar um pouquinho mais desse porém ali nos próximos slides. Aqui um entendimento para a gente levar, né, que a energia do chakra da garganta é ter consciência do seu poder pessoal e saber que ninguém fora de você tem um poder sobre as escolhas que você faz. No chakra do plexo solar eu digo isso, né, que enquanto nós estivermos vivendo uma vida de outros, nós não estaremos felizes, nós não estaremos completos, né? Mas ali no chakra do plexo solar ainda é algo muito interno. Então às vezes nós podemos estar vivendo vidas de outros, mas uma questão internamente, né? Nós podemos estar sendo coagidos, limitados e às vezes bloqueados pelos nossos próprios entendimentos dos outros em relação a nós. Mas é nesse chakra, né, no laríngeo, que na realidade ele toma forma do exterior. Então é aqui que você realmente demonstra isso materialmente, né, no mundo físico. Então você vai estar no mundo e às vezes você pode estar agindo, falando de formas que não condizem com a sua essência. Então aqui tem mais relacionado à ação exterior e não a algo interior, assim como no plexo solar. Tá? O plexo solar é algo interno, é um conflito interno de você estar vivendo internamente a vida de outros, e o chakra laríngeo é mais você está vivendo já internamente isso e está expressando isso de uma forma também no mundo que o rodeia. Tá? E esse é um sinal claro de desarmonia, no momento em que você não compreende quem você é e você não vive exatamente esta verdade, né, da sua essência. Então, também relacionando ali aquela parte que eu falei do falar com o coração, né, que eu falei da fé, da coragem, aqui eu quero que vocês carreguem isso com vocês, certo? Desse poder da fé, da confiança, de ter fé em nós mesmos, e dessa existência superior, eu digo, das energias, né? Porque se você não tiver fé em você, nos seus objetivos, no que você ninguém vai confiar em você, ninguém vai realmente acreditar em você. Então os seus sonhos, né, eles têm que, e a energia para a conclusão deles tem que
vir de vocês, elas têm que surgir dentro de vocês. E aí essa fé, né, para concluir esses objetivos, elas têm que emanar de dentro. Você não tem que, é como se fosse uma busca por respostas, né, por afirmações. E essas buscas por essas afirmações, elas têm que chegar através desse chakra laríngeo, não através do que os outros estão falando, né, mas através das suas próprias experiências e através da sua própria expressão. É você que tem que falar que isso é possível, eu posso isso, eu consigo isso, certo? Essas coisas são atingíveis. A expressão tem que vir da sua fala, do seu posicionamento, das suas decisões, da forma como você reage em relação aos problemas. Porque enquanto não fizer isso, enquanto estiver esperando a fé e a confiança, essa confiança que deve ser interna de outras pessoas ou de momentos, continuará estagnado, né? E começará, né? Vai iniciar um processo aí de introspectividade e de bloqueio do seu chakra laríngeo. Por quê? Porque você não tem confiança. Então, se você não tem confiança no que você é, você não vai se expressar. Porque o que você é não faz sentido para você. Então por que você vai se expressar, entendeu? E daí começa esse processo de falar, então eu não vou falar, eu não vou me expressar, eu tô errado, eu não sei direito se é isso. E aí você começa a se fechar cada vez mais, e assim esse chakra também se fecha cada vez mais e mais. Aqui é aquele processo, já passei para vocês, né, do físico, da mente, das energias e do espírito, todo. É como se fosse aquela pirâmide das hierarquias de Maslow, só que de um formato diferente. Eu fiz um exercício para que vocês pudessem realizar isso num papel, né, de colocar os dois pontos, o extremo físico e o extremo das energias, né, e traçar e dispor esses chakras entre esses dois pontos, porque é muito interessante a gente saber essa jornada, né, da onde que nós estamos saindo e o caminho que nós estamos seguindo, esse caminho de ascensão, esse caminho de transformação. E aqui é mais para a gente relembrar, porque eu já falei bastante disso daqui nos outros chakras para vocês. Mais um exemplo que eu também já tinha falado, é mais para a gente manter a estrutura, certo, dos slides. Esse daqui é um ponto fundamental, né, desse chakra da fala, da escutar. Isso aqui eu já falei bastante. Vocês podem estar lendo, isso aqui também vai ter um material de apoio para vocês. Vocês podem estar acessando aqui em recursos, nesses slides depois. O e-book, né, o livro, a apostila que nós temos disponibilizados para vocês. O chakra laríngeo nos ensina, né? Ele ensina essas questões relacionadas às nossas lutas emocionais e mentais, certo? Como uma força para vocalizar e materializar certas traumas, certo? Dores e coisas às vezes do nosso inconsciente. Então, às vezes, né, como a gente falou no chakra sacro ali, que carregava muitas coisas do nosso subconsciente, de partes que nós, às vezes, de processos que nós não somos capazes de enxergar, porque às vezes eles se escondem, né? Eles tomam, nossa própria mente nos ilude e coloca eles de lado, né? Então, são processos e dores que não foram resolvidas e eles não são evidentes. E no momento quando a gente começa a expressar um pouco disso, a gente começa a expressar um pouquinho do que a gente sente, essas coisas se tornam evidentes. Então o que a gente às vezes achava que não tinha problema, o problema começa a aparecer. E só quando ele aparece é que nós podemos trabalhar para resolver isso. Nós podemos utilizar as terapias holísticas para harmonizá-las. Então, porque enquanto você não perceber que há esses problemas, enquanto você não expressar a existência disso, não vai ter coisas para resolver, vocês compreendem? Então eu gosto de dar um exemplo, numa relação. Uma relação onde que não há o diálogo aberto, onde que não há essa questão da expressão, onde que as pessoas não expressam as suas dores, né, as dificuldades, enfim, ou às vezes rancor por causa de alguma coisa que aconteceu, né, isso vai sendo guardado ao longo do período e isso vai acumulando. Vocês entendem? Então por isso que é necessário, eles nos ensinam, né, que nós precisamos expressar essas coisas, nós precisamos saber expressar essas dores, né? Expressar a dor, gente, nós precisamos demonstrar isso. Nós não precisamos manter esse aspecto que nós somos perfeitos, que nós somos fortes a todo momento, né? Não, isso daqui não é necessário. Eu vejo assim que
As mulheres ainda têm mais essa abertura, né? E hoje tem mudado bastante, mas a questão dos homens, né? Muitos, não pode chorar, não pode fazer isso, não tem que manter essa imagem, né? E isso acaba que gerando também um aspecto onde que muitas dessas energias elas acabam se acumulando, né? Então, às vezes, boa parte dos pacientes homens que possam chegar no seu consultório, eles têm esse bloqueio. Por quê? Porque eles têm que manter certo aspecto, né? Daquela ideia, daquele conceito de homem, que não pode expressar os sentimentos, que não pode ser uma pessoa amável, enfim, que não pode chorar, certo? E isso gera né, na pessoa, no indivíduo, um estresse, gera um estresse que faz mal, né? Que faz mal, que corrompe, que começa a diluir a essência dele pouco a pouco. Então por isso esse chakra é fundamental, porque nós precisamos falar nossas dores, nós precisamos falar nossos sofrimentos. Claro, não precisa ser, a gente não estou dizendo nessa questão de falar, eu sou coitado, eu sou isso, eu só sofro isso, aquilo. Não é isso. É compreender que há problemas, né, que nós não somos perfeitos, que nós temos diversos tipos de, às vezes, inseguranças e dúvidas, e que nós, nesse mesmo momento, nós estamos dispostos a aprender com isso e encontrar caminhos para solucionar isso. Não é a questão de falar, eu sou coitado. Não é isso. Você tem que demonstrar, isso daqui é algo também que você tem que demonstrar para o seu paciente. Assim, não é apenas reclamar, abrir, né? Se abrir. Não, é se abrir e ao mesmo tempo buscar soluções para aquilo. E aí sim nós conseguimos trazer a harmonia para esse chakra, trazer esse equilíbrio, né? essa contrapartida dos pontos, porque senão também vai entrar em outro processo vicioso negativo, né? Ficar, eu tenho tantos problemas, é isso, e aí acaba afundando cada vez mais, tá? Então também são pequenos detalhes às vezes que são deixados passar, mas nós precisamos saber, né? Porque às vezes são entendimentos errôneos que são gerados. Então, assim, eu preciso me desabafar, tá? Mas a pessoa só desabafa, ela só sabe falar de problema, né? E ela não resolve os problemas. Então ela retorna com os mesmos problemas diversas vezes e nada é solucionado. Então fica evidente que é uma pessoa que não está querendo resolver ou não tem essa energia, né, de querer resolver esses problemas, e ela só está realmente querendo descarregar aquilo e, enfim, continuar com esses mesmos empecilhos em sua vida. Tá? Então por isso que é sempre bom instruir e utilizar as terapias holísticas, claro, aplicações direcionadas ao chakra laríngeo, para poder estar trazendo essa disposição à mudança, né? Como eu falei assim, são atendimentos complexos, né? Completos, na forma que às vezes nós não vamos apenas aplicar algo no chakra laríngeo, nós vamos também fazer aplicações em outros chakras para estimular às vezes esse sentido, esse direcionamento que eu estou falando, né? De encontrar os problemas e de ter a força de estar mudando, de estar trazendo essa força. Então, continuando os estudos sobre o chakra laríngeo, eu trago aqui para vocês qual é o elemento, certo, do chakra laríngeo. Aqui neste momento nós estamos no elemento éter, nós já passamos pelos principais elementos, certo? O fogo, a água, a terra, o ar. Esses eram os elementos principais que a gente podia tocar, que a gente podia sentir, certo? Que são mais evidentes, que todo mundo já fala. E neste ponto aqui no laríngeo nós chegamos no elemento éter, tá? Este elemento que não tem forma. Os gregos, né, eles visualizam o elemento éter como se fosse o elemento da vida, certo? Esse elemento que constitui o ser. É um elemento que, como eu disse, é abstrato, então ele não tem forma, é assim como uma fala, né? É importante a gente fazer essa correlação, que a nossa fala, esse poder de expressão que há no chakra laríngeo, ele demonstra, né, esse poder do abstrato, esse poder de materializar as nossas ideias, as energias e muitas coisas às vezes que estão apenas nesse estado de emoção, né, como o amor. Eu gosto muito de utilizar essa emoção primária que eu já passei para vocês do amor, aonde que ele pode ser expresso de diversas maneiras, né? Então ali há diversos formatos. Assim fica claro também nos poemas, nas músicas, certo? Em textos de romance, livros de romance também, cada um demonstra de uma forma, então não acaba tendo um formato exato, e aqui o elemento éter traz isso para o chakra laríngeo, tá? Então não vou me aprofundar muito nessa parte, certo, de áureas, mas o que é interessante vocês carregarem como conhecimento é que o corpo mental superior,
que está correlacionado ao chakra laríngeo. Ele é a porta de entrada para uma consciência superior. Então ele liga essa consciência individual com a consciência coletiva. É aquela questão de nós estarmos em contato com nós mesmos, certo? Com aquelas conversas internas de quem nós somos, as nossas aptidões, nossas disposições, e também trazendo isso para o universo, então trazendo isso para fora. É o caminho aonde que nós vamos estar expressando tudo isso que nós carregamos internamente. Então essa é a porta, certo? Para uma consciência mais expandida, essa consciência do todo, certo? Não apenas do indivíduo, mas do indivíduo e da comunidade, como que a comunidade se torna também um reflexo desse indivíduo. A parte, né, relacionada ao estímulo que esse chakra mais recebe é através da audição. Então as frequências, os biji mantras, eles são muito poderosos para estar trazendo a harmonização desse chakra, tá? Ele é estimulado muito facilmente pela questão auditiva, tá? Então os estímulos que você trouxer aí desse direcionamento, eles vão ser muito efetivos. Também nesse sentido, a gente pode expandir, né, e abordar também o conceito de que o diálogo entre o terapeuta e o paciente, eles têm também um teor de harmonização, no sentido em que você estimular a pessoa, né, a compreender que há um ambiente seguro, um ambiente onde ela possa se expressar, um ambiente onde ela também possa ouvir, né, e compreender às vezes os conhecimentos, as instruções que você tem a passar sem se sentir ressentida ou na defensiva. Isso consequentemente harmoniza esse chakra, certo? Lembre-se que não é apenas a questão do expressar, do falar, mas sim também do escutar, né? Nessa questão então de você ser capaz também de ouvir críticas, feedbacks e diversas outras coisas para o seu bem, né, sem se defender, sem se sentir coagido. Então esse chakra trabalha muito isso. E é importante o terapeuta ter esse conhecimento e estar estimulando esse lado, tá? Então, durante a entrevista, durante o atendimento até, você pode realizar perguntas, você pode instruir certas coisas, né? É interessante você explicar, falar assim, olha, aqui é um ambiente seguro, aqui é um ambiente onde você pode se expressar, né? Eu quero que você possa confiar, você confie em mim, confie nas terapias, você tem que se entregar, né, ao processo. Então é legal vocês criarem essa relação, esse contato, essa conexão, porque assim a pessoa ela relaxa, né, e ela se abre. Então ela também abre esse ponto de descarregamento, né, de descarga energética, emocional e mental com você. Então é uma porta, né, como eu falei, é diferente do chakra básico, que tem a descarga, né, esse aterramento através dos nossos pés. Contudo, também ela tem a mesma função de tirar o excesso de rancor, tirar o excesso de mágoas, tirar o excesso, às vezes, dessas coisas que já aconteceram, essas experiências passadas e que ainda tem um reflexo na vida de hoje, e elas precisam ser expressadas, né? São coisas que machucam diariamente e a pessoa não é capaz de expressar, ou muitas vezes ela não é capaz de ouvir. Então ela sabe que tem determinado problema, ela sabe que tem determinada limitação, e ela não é capaz de escutar isso das outras pessoas para poder melhorar. Então ela está sempre na defensiva. Então a audição é um ponto muito interessante para o terapeuta estar abordando nesse chakra, tá? Eu quero que vocês se lembrem nessa mesma pegada que esse chakra traz consigo a quebra de diversos paradigmas internos. É um chakra também correlacionado à coragem. Então no momento que nós buscamos esse poder de expressão, ou nós assim estimulamos, nós agimos em função de tentar, né, poder expor um pouquinho mais do que nós verdadeiramente somos, há essa quebra de paradigmas. Então há muitos conceitos que nós carregamos, verdades que nós temos em nossas vidas e que nos limitam, que nos impedem de viver e expressar essa vida. Como eu disse, as pessoas carregam dentro de si não apenas um tom específico, um timbre específico, mas a forma de expressar, a forma de conjugar as palavras, de selecionar determinadas palavras, não apenas na questão cultural, né? Vamos dizer, no Brasil a gente tem diversos formatos, né, que as pessoas de expressão, de linguagem. Contudo, estou falando mais da questão assim da pessoa
utilizar mais determinadas palavras, dela falar de determinada forma, certo? E isso tudo é uma expressão interna. Tem pessoas que falam mais rápido, pessoas que falam mais devagar, e tudo isso é normal, tudo isso é perfeito, né? E é interessante a gente encontrar isso, as pessoas também identificarem isso e não tentarem copiar, né, padrões linguísticos ou tentar copiar outras pessoas, porque isso faz com que ela perca a essência dela. Claro, ela é capaz de melhorar a dialética dela, a forma como ela se expressa, mas é sempre importante que ela melhore dentro dos padrões dela, dentro da natureza dela, dentro dessa essência que ela possui. Vocês entendem? Porque no momento que ela tenta copiar algo que ela não é, ou expressar algo que ela não é, ela vai estar empenhando uma enorme quantidade de energia, certo? E a qualidade da expressão não vai ser, vamos dizer, atingida, não vai ser capaz de atingir todo o potencial. Por quê? Porque não é algo natural, né? Então tudo que não é natural na gente, a gente acaba empenhando muita energia e a gente acaba não atingindo todo o potencial. E aqui eu volto novamente para frisar a importância dos vídeos, né? Esse chakra lembra muito e traz muito essa questão das tarefas em formatos de vídeos, porque nós temos diversos paradigmas, nós temos diversos bloqueios e até bloqueios que nós nem percebemos, né? Eu, por exemplo, na hora de fazer vídeos, observem os paradigmas, as dúvidas que surgem ou às vezes até mesmo as desculpas ou dificuldades e empecilhos que podem aparecer, né? Assim, eu não tô tão bonita hoje, eu não tô bem, eu não tô isso, não, é muito difícil, eu tô sem ideia, enfim, são diversas coisas que vão surgindo, desculpas que a sua própria mente cria, né? Paradigmas, você acha às vezes que você não fala bem, paradigmas que você acha que tem que ter um script, enfim, são ideias, conceitos que estão tão enraizados em sua mente, certo? Que impedem que você se expresse de uma maneira natural, de uma maneira coerente, de uma maneira livre, leve. Vocês entendem? E é por isso que nós precisamos quebrar isso, nós precisamos tirar esses paradigmas e ter coragem para poder se expressar, para poder falar, para poder compartilhar, gente, tudo isso que vocês carregam de bom, toda a sua essência, essa verdade, porque no momento que vocês falam sem segundas intenções, né, apenas o material, apenas a emoção, apenas a intenção, apenas a sabedoria, vocês tocam de uma maneira muito mais profunda o coração das outras pessoas, né? Então, se você está falando com a intenção de falar bem, você já não está falando com o direcionamento correto, certo? Porque você não está dando mais atenção ao conteúdo, ao material. Você está dando direcionamento ao falar bem. Então é mais importante parecer uma fala bonita, uma fala que vai agradar as pessoas, mas o conteúdo ali não é de qualidade. Vocês entendem? Então, esse é importante, aperfeiçoar a sua essência, a sua forma de falar, a sua dialética, certo? A forma como que você utiliza as palavras. Esse é um processo longo, tá? Nós vamos estar aprofundando um pouco mais isso na linguagem terapêutica, vamos estar abordando um pouquinho mais disso na programação neurolinguística, mas até lá, essas tarefas, esses pequenos exercícios, essas pequenas expressões que vocês podem fazer na comunidade, está aberta para isso, elas já vão te auxiliar a ter uma grande compreensão interna de vocês e também dando a fixação, né, de vocês estarem fixando esse material, porque quando a gente ensina, a gente aprende. E aqui novamente eu trago para vocês o ciclo desse chakra, né? Nós já trabalhamos 4 ciclos, o ciclo do chakra básico, do sacro, plexo solar, cardíaco e agora nós estamos no laríngeo, certo? E esse ciclo, gente, ele ocorre então dos 29 aos 35 anos, então é um momento onde que a pessoa, o indivíduo já passou daquela fase de adolescência, ela já é um adulto, certo? Ela já está com os conceitos, princípios muito estabelecidos, nesse tempo aqui, nesse período, na maioria dos casos, claro, a gente não pode generalizar e dizer que todas as pessoas são assim, até porque há algumas pessoas que ainda demoram um pouquinho mais para atingir esse estado e ativar esse chakra, tá? Mas dentro desse período é importante a gente observar que na maioria dos casos as pessoas elas já têm uma certa estabilidade emocional, uma certa estabilidade financeira, elas já sabem de certa forma o que são, ou elas em outros casos, né, em casos negativos, elas seguem uma vida que elas acreditam ser a certa, mas não é a pura essência delas, né? Então aqui são pontos onde as coisas já se tornam muito enraizadas e elas se tornam de certa forma difíceis
de ser maleáveis, certo? Então elas se tornam inflexíveis. Muitas acreditam que são uma profissão, muitas acreditam que são apenas aquela coisa, né? E isso impede que elas ascendam. E é nessa fase então que a gente encontra a nossa voz, certo? Que a gente já tem uma estrutura, que nós sabemos o que nós verdadeiramente somos. Então há muitos conceitos, princípios, a nossa própria filosofia de vida já está muito estabelecida neste momento, certo? Até o direcionamento da nossa vida também já está muito fixo, certo? Então é muito difícil acontecer oscilações ou se tornar isso flexível, né? Então é um momento onde que nós falamos com muita propriedade, onde que a pessoa fala com o coração, que ela fala com o que ela realmente está vivendo, certo? Porque ela tem confiança naquilo, ela tem muita certeza que aquele é o caminho dela, que aquele é o caminho que ela decidiu, é aquilo que ela é, certo? E quanto mais ela fala, quanto mais ela expressa isso, mais fixo isso se torna, tá? Isso daqui também é um porém que é importante a gente observar, que quanto mais as pessoas, ou nós mesmos e os seus pacientes afirmam, assim, ó, eu sou isso, eu sou essa médica, eu sou apenas esse advogado, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Através da expressão, mas isso se torna forte na vida delas, mais isso se torna expressivo, tá? Então também é um momento de maior fixação, dependendo do estilo de vida, certo? Dos princípios que ela já carregue dentro de si. Então também é um momento onde que nossa criatividade se manifesta com mais força, certo? Porque nós passamos então a ter nossa própria criatividade. Qual que é a diferença, né? Que até o momento anterior, a gente sofria, né? Não sofria, mas a gente tinha muitas influências dos pais, dessa questão do meio também influenciava muito, acaba influenciando muito o indivíduo, enfim, nessa época de adolescência, né? E este é o momento onde que passa a ter um direcionamento, né? Mais introspectivo também, né? A pessoa percebe que às vezes não tem tantas amizades, enfim, entra no momento onde que ela percebe que a vida passa e ela está mais sozinha, vocês entendem? E é um momento então de reflexão e é onde que é gerada essa criatividade pessoal, tá? E essa criatividade através da expressão. Então muitos, né, escritores, muitas pessoas da artes, elas acabam surgindo nesse momento, certo? Nesse momento de criatividade própria, nesse momento onde que ela se descobre e ela tem mais exatidão, certo? No que ela é e pelos caminhos que ela vai. É muito importante, gente, a gente observar, certo, essa evolução, a gente observar esses caminhos, tá? É desse ciclo também onde acontece toda a expressão, tudo aquilo que eu já venho falando para vocês sobre o chakra laríngeo, ele também se concentra nesse ciclo. É sempre importante vocês relacionarem isso, tá? Porque isso aqui também mais à frente vai explicar para vocês a questão da energia Kundalini, porque a energia Kundalini, ela é basicamente esse progresso, ela é uma representação desses ciclos, né? Onde que toda a energia começa no chakra básico e conforme nós vamos ascendendo, conforme nós vamos tendo certos tipos de consciência e de concepções sobre a vida, mais nós vamos subindo, né, nessa escala e mais entendimentos e consciência sobre a vida nós vamos criando. Tá? Então é muito importante vocês observarem isso, porque para que a gente possa atingir o chakra coronário, nós precisamos passar por todas essas etapas. É impossível você sair de um chakra básico, né, e você ir para o chakra coronário assim de repente. Não, você precisa passar por todas essas etapas de conhecimento e desenvolvimento. É algo natural, certo? É algo que você não realmente não adianta você querer pular ou enganar a vida, certo? Porque é algo que nós precisamos, sem um nós não chegamos no outro, certo? Sem entender que nós somos, nós não vamos ser capazes de nos expressar. Sem entender que nós não somos capazes de compreender nossas emoções, certo? E assim por diante. É como se fosse uma construção. Nós precisamos da base, da estrutura, para só então colocar as paredes. Nós nunca vamos ser capazes de colocar umas paredes em um terreno desnivelado, um terreno sem base. Vocês entendem? E é nesse mesmo sentido que essas energias e esses ciclos acontecem. Nós precisamos de etapas, porque se nós não seguirmos essas etapas, nós não temos como construir esses muros, essas paredes e esse teto, né? Não adianta a gente querer construir um telhado sem ter as paredes. Vocês entendem? E é tudo nessa sequência, gente. Os chakras funcionam nessa sequência.
Então, de forma resumida, as desarmonias nesse chakra, eles causam um acúmulo excessivo de estresse, na forma que a pessoa ela acaba gerando diversas experiências, diversas memórias que são basicamente rancores, certo? Coisas não resolvidas, não expressadas e principalmente não dialogadas, certo? Então, no momento que as pessoas elas vivem momentos, vai no trabalho, na família, nas relações amorosas, e que ela sempre se cala, que ela sempre fica quieta e guarda aquela dor para ela, isto faz com que o corpo e as energias elas se estressem, certo? É uma vibração negativa que vai se acumulando. E isso, se não for descarregado, se não for conversado, certo? Vai entrar no inconsciente e vai se fixar ali. E muitas vezes a pessoa vai se estressar, vai ficar com raiva em momentos futuros por coisas pequenas e não vai perceber que aquele exemplo, né, aquilo que está acontecendo naquele momento é devido a diversas experiências passadas que ela não se expressou, ela não conseguiu liberar, certo? Descarregar através da fala, e aquilo acompanha ela até o momento de agora. Certo? Então, numa relação, a pessoa ela não conversa sobre as coisas que estão incomodando. Podem ser coisas pequenas, bobas, mas se elas forem acumuladas ao longo de um tempo, de um longo período, certo? Elas vão se empilhando e as coisas pequenas elas se tornam grandes. Então, no próximo momento em que uma coisinha pequena acontecer, vai haver algum estouro, vai haver alguma coisa negativa muito grande. Por quê? Porque ela está com uma alta carga energética ali acumulada que não foi dialogada e que não foi expressa. Isso também acontece muito no trabalho, então há sempre alguma coisa que incomoda, né? Que o chefe te incomoda, que algum colega de trabalho te incomoda, e você vai acumulando aquilo, e você não expressa, você guarda para você, certo? Tudo que você vai guardando, que você vai acumulando, isso daqui vai te deteriorando, vai te corroendo por dentro, e em um momento você satura e você estoura, certo? Então, um dos sintomas de desarmonia desse chakra é isso, é esse estresse, é esse sobrecarregamento emocional, mental e energético. E isso gera também certas noias constantes. Então a pessoa ela começa a visualizar, a distorcer a realidade, certo? As coisas pequenas elas se tornam grandes. Ela começa também a ter dúvida do que ela está falando. Então às vezes ela fala alguma coisa e se questiona no próprio momento. Ela começa a falar coisas sem nexo. Então a dialética dela perde muito poder. E ela não sabe quem mais ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, a vida perde um pouco o sentido. Então, tudo que você não expressar, gente, é importante vocês entenderem isso. Tudo que não for expressado, tudo que foi guardado pelos seus pacientes ou por vocês mesmo, isso volta contra vocês. Pode não ser agora, pode não ser daqui a um ano, mas vai voltar em um momento. Isso vai voltar em algum momento e vai estar muito mais corroído do que se você tivesse resolvido agora. Então, às vezes, as pessoas deixam os problemas de lado, fingem que eles não existem, constroem diversas ferramentas e tipos de pensamentos, desculpas para poder escapar dessas coisas, mas no momento essa verdade sempre volta. Lembre-se da verdade que eu venho falando para vocês, né? A gente vai começar a chegar muito nesse conceito de enxergar, de ouvir a verdade por trás das palavras, por trás dos pensamentos, por trás das coisas. E quando nós guardamos as coisas, quando nós não expressamos ou quando nós mentimos em relação aos estados que nós estamos, isso é uma verdade, é uma mentira, né? Nós estamos mentindo. Então a verdade ela fica escondida e essa verdade ela fica latente, ela fica ali pulsando, pedindo para ser saída, para poder ser expressada, né? E enquanto ela estiver pulsando, gerando essa energia negativa, ela vai fazer você sentir mal, ela vai distorcer todos os seus pensamentos e vai fazer com que realmente você perca muito o seu direcionamento e a linha do seu pensamento. Logo, isso vai afetar também a forma como você se expressa para o mundo. E aqui eu trago outros pontos, outros sintomas, sinais de desarmonia do chakra laríngeo. Lembrando que isso daqui eu já falei nos outros chakras, certo? Eles estão na mesma estrutura, então aqui segue aquela estrutura anterior, só que com as informações do chakra laríngeo, né? Então aqui nós temos a introspectividade, certo? É um fator que acontece devido aí ao bloqueio ou à desarmonia do chakra laríngeo. Nós temos a dificuldade de se expressar, dificuldade de escuta, as neuroses,
As neuroses são muito comuns, tá, gente? Ainda mais nos dias de hoje. Essas neuroses também podem ser consideradas como as noias, aquelas coisas que as pessoas acreditam que está ali, mas não estão, né? Isso daqui não é também direcionado apenas às pessoas com problemas, né, psicológicos, mas pessoas normais, às vezes, que, enfim, que têm dúvidas, inseguranças. As próprias inseguranças são consideradas essas neuroses, na forma em que aquilo, né, aquela dor, aquela insegurança, aquela coisa que ela acha que é um monstro que está ali na frente dela, não é exatamente aquilo, né? Então a mente acaba criando essa ilusão, e essa ilusão basicamente é uma neurose, é a criação de algo que não está lá, né? Então esses medos, eles têm muito esse segmento, e esse medo de falar, ele também está direcionado a isso, né? Porque no momento que nós temos medo de falar, é porque nós estamos com neuroses, nós temos noias, nós temos dúvidas, inseguranças de alguma coisa. Então nós temos dúvidas quanto à questão de ser julgado, nós temos dúvidas quanto à questão de sermos analisados por outras pessoas, a forma como nós vamos estar falando, nossa própria compreensão de nós mesmos. Então nós questionamos: será que eu sou bom o suficiente para estar realizando essa apresentação? Será que eu sou bom o suficiente para estar ensinando, para estar me explicando para essas pessoas? Certo? Então tudo isso são coisas que a nossa mente cria, são ilusões, né, distorções criadas pela nossa mente, e elas são sinais de desarmonia desse chakra. A sensação de impotência também muito presente, então nós não sabemos nosso verdadeiro valor, né? Isso daqui está relacionado, tem uma carga, é importante você saber que tem uma carga dos outros chakras, tá? Porque os outros chakras, eles geram, quando alinhados, tá, essa carga de confiança, essa carga de ação, essa carga de potência. Então a pessoa se sente que tem o potencial para fazer aquilo. E até em casos que ela, às vezes, ela não tem todas as características para estar realizando, ela não tem todos os elementos necessários para estar fazendo determinada tarefa ou estar apresentando determinado trabalho, mas ela tem um potencial tão incrível e ela tem confiança nesse potencial que ela consegue fazer aquilo com excelência. Então também é muito legal a gente gerar essa compreensão que muitos desafios da vida, gente, às vezes a gente não está 100% preparado, né? E é importante que a gente entre nessas batalhas, mesmo às vezes não estando completamente preparados. Eu gosto de fazer essa relação com os projetos, com os vídeos, certo? Com diversas coisas que vocês possam ter, ou seus pacientes também. Então, às vezes, os seus pacientes podem ter projetos, certo? Sonhos, eles podem ter diversas coisas que eles desejam realizar, mas eles estão postergando aquilo porque eles desejam manter aquilo dele perfeito. Quer primeiro que aquilo seja perfeito para daí poder lançar, certo? E isso faz com que aquele projeto se estagne e demore, porque ele nunca vai estar perfeito, ele vai estar sempre querendo encontrar algo para melhorar e aquilo nunca vai ser publicado, né? Enquanto outra pessoa já vai ter publicado, vai ter feito algo com muito menos e vai estar na frente dele, porque ele vai estar já testando, vendo o que dá errado, o que dá certo, e vai estar aprimorando, né? Então, enquanto a pessoa ainda está pensando se vai postar, se vai jogar ao mundo aquela ideia, outra pessoa já fez, já está testando, certo? E outra pessoa, eu digo aquela pessoa que às vezes não tinha o material completo, ela ainda estava, vamos dizer, em desenvolvimento, mas ela testou, ela agiu, ela fez, né? Então isso daí também tem ligação com essa questão de potência, de colocar para fora. O chakra laríngeo nos ensina isso, a materialização, certo? A conexão com as outras pessoas para atingir os objetivos. Então, o chakra laríngeo, nós já temos a concepção que nós somos essas peças desse quebra-cabeça, que nós temos uma função, que nós temos um lugar, né? E dentro dessa concepção, nós começamos a perceber que nós temos um poder de influência, nós temos um poder de tocar as pessoas, tocar o coração delas, para assim a gente poder juntas atingir objetivos maiores. Porque nós temos uma limitação natural física. Nós podemos fazer em 24 horas determinadas funções, determinadas tarefas, mas se a gente tiver a capacidade do diálogo e de convencer outras pessoas, nós somos capazes ao longo de um tempo fazer mais, certo? Atingir mais, ir mais longe. Então, se nós somos capazes de expressar nosso sonho, nossa missão e tocar outras pessoas para que elas sigam também esses sonhos, que elas nos auxiliem, claro, nesse objetivo, nós vamos conseguir ir além, porque além do nosso trabalho, além do nosso tempo, vai ter tempo de vida de outras pessoas também auxiliando esse mesmo propósito.
Então o chakra laríngeo é essa conexão, e quando está em desconexão com isso, a gente não consegue se ligar com outras pessoas, movimentar, certo? Fazer movimentos assim culturais, enfim, de propósitos, de filosofias. Nós não conseguimos fazer isso. Então nós também acabamos vivendo apenas no nosso mundo interno, né? Nós não acabamos tocando o universo à nossa volta, tá? Então, sensação de potência. Com a sensação de potência vem as inseguranças, dificuldade de materializar sonhos, que está diretamente ligado a isso que eu acabei de falar, desse poder de convencimento, certo? Você precisa convencer as pessoas, você precisa fazer com que elas acreditem em algo, né? Às vezes, gente, vai aparecer pessoas em seu consultório que estão desacreditadas da vida. Elas não acreditam mais que a vida pode ser oportuna, que ela pode ser boa, certo? Ou às vezes ela não tem um significado para a vida, enfim, elas podem estar desmotivadas a diversos sentidos e situações que elas podem aparecer, mas vocês, como terapeutas, e através das suas técnicas, através dos conhecimentos, e principalmente através da instrução e o poder da palavra, vocês têm que ser capazes de instruir e dar, né, essa questão de dar um sentido à vida dessas pessoas. Não digo dizer o que é, né, mas vocês precisam ser capazes de motivá-las, né, tocar o coração delas, demonstrar que elas são capazes, que elas podem ir muito além. Entende? E só com o poder da palavra nós vamos ser capazes disso. Apenas tocando as pessoas e demonstrando que há novos caminhos. Entende? E a gente tem que saber esses mecanismos, nós temos que compreender que a nossa palavra tem poder, e é por isso que nós instigamos tanto vocês a publicarem seus vídeos na comunidade, porque é sim um exercício, é um teste, certo? É um exercício que vocês devem fazer até diariamente, gente. Nós precisamos diariamente nos estimular dessa forma, nós precisamos diariamente testar, né, nossas capacidades de tocar o coração das pessoas. Né? Não apenas em texto, mas através da palavra. Em texto a gente pode parar, a gente pode pensar, a gente pode refletir, a gente pode apagar, né? Mas a fala vem do coração, entende? É algo que é um fluxo. Enquanto você estiver tentando racionalizar o que você vai falar, palavra por palavra, você vai parecer um robô, você não vai conseguir tocar as pessoas. Então há um fluxo, há uma sincronia, há certos conhecimentos, há certas conexões linguísticas que são apenas feitas no momento que você treina, no momento que você desenvolve essa habilidade. E o chakra laríngeo tem toda essa relação. Então, quanto mais vídeos vocês fizerem, quanto mais vocês publicarem, quanto mais vocês tentarem se expressar, seja de alguma experiência que vocês possam relacionar com as terapias, seja também, às vezes, de algum conhecimento, algo que você achou interessante, né? Que sejam criativos, gente. Tudo isso vai estimular esse poder do diálogo, esse poder de tocar as pessoas. Tá? E é fundamental para a sua eficiência, certo? A sua eficiência na sua casa, nas terapias, enfim, na sua vida como um todo. E aqui nós temos o último ponto, o egocentrismo. Né? No momento em que nós não somos capazes de nos expressar, nós desenvolvemos muito o ego de uma forma negativa. Então nós tornamos toda a nossa vida em função de nós mesmos. Então, em vez de estar se conectando com pessoas para atingir certos objetivos, né, para atingir certas missões, certas filosofias, ajudar as pessoas, nós vamos estar então apenas utilizando essas energias em nós mesmos, certo? Então nós só vamos entender que o mundo circula em nossa volta e que nós não precisamos de ninguém e nós somos, de certa forma, os melhores possíveis. Tá? Isso é algo que surge com a questão da desarmonia do laríngeo. Então, outros pontos também que eu sempre falo, do sequenciamento, eu já expliquei o que é o sequenciamento, a questão da sinergia entre os problemas, né, que uma desarmonia potencializa a outra, e a fixação, que elas têm uma tendência de sim, com o tempo, se tornarem mais fortes, mais evidentes. Né? Vou dar um exemplo aqui, quanto mais dificuldades nós temos de escutar, menos nós vamos aprender. Né? E menos aprendendo, mais essas neuroses, essa impotência, essa introspectividade ela toma conta. E aqui eu vou trazer alguns sinais de harmonia do chakra laríngeo. Tá? Quando esse chakra está alinhado, ele é capaz de trazer diversas dádivas na vida. O poder de materialização se torna poderoso, o poder de atração toma conta e a vida passa a ser um reflexo interno. E a felicidade também, ela
passa a ser expressada em todas as ações que o indivíduo faz. Esse é o poder da expressão, gente. Ele torna a pessoa mais leve. Eu acho que o principal ponto, né, que nós podemos observar em diversos casos e estudos aí que são realizados, já que tem alguns estudos nesse sentido, é que quando nós nos expressamos, quando nós somos capazes de expor as nossas dificuldades pessoais, isso facilita muito a questão da compreensão dessas coisas inconscientes que existem dentro de nós. Um dos motivos para a documentação que eu passo para vocês, que nós passamos para vocês, é isso, é vocês serem capazes de identificar, de expressar e de materializar muitas coisas que estão no inconsciente. Então, no momento que você escreve, no momento que você materializa, às vezes, aquilo que você está carregando como peso, você descarrega. Tá? No papel tem um certo poder, né? Tem uma certa eficácia, mas... gente, expressar falando, expressar em formato de vídeo, isso traz para vocês é outro nível de compreensão, é outro nível de descarga, tá? Porque no papel você ainda está em silêncio, certas palavras, você não sente as palavras, você não sente essa vibração saindo de você, você está apenas transcrevendo aquilo que está na tua mente. Mas no momento que você emite as palavras, que você coloca para fora a intenção e a emoção, é um momento que você consegue descarregar mais profundamente essas energias e você se sente mais leve. Se for ver ali atendimentos, psicólogos e psiquiatras, tem atendimentos, né, e que eles seguem uma linha onde que ele apenas pede para a pessoa falar. Ela fala e a pessoa ali, o psicólogo, o psiquiatra, vai fazendo as anotações, né? E esse falar é onde que já acontece a própria terapia, né? Da pessoa ela mesma se questionar, ela mesma contar, materializar às vezes aquelas coisas que ela não tem tempo ou que ela nunca parou para refletir. E aqui eu vou trazer outros sinais, tá? Alguns que a gente já falou e mais alguns novos. Aqui nós temos a expressão, então a materialização, o aprendizado também, que é muito importante, que eu venho falando para vocês. Nós aprendemos através desse poder da escuta que está direcionado com o chakra laríngeo. É o aprendizado não apenas externo, mas interno, com nós mesmos, com nossas conversas internas. Lembre que o diálogo não é apenas externo, né? Aquelas conversas que nós mesmos nos questionamos do que nós já fizemos, do que nós estamos fazendo e do que nós vamos fazer. A todo momento nós temos essa voz interna que está conversando com nós, nos dando indicações, certo? Onde que a gente se pergunta as coisas, onde que nós conversamos, certo? Nós temos sim esse contato com nós mesmos e esse aprendizado ele também vem de dentro, ele não vem apenas de fora, tá? É muito importante vocês saberem disso. Então com isso vem a sabedoria, tá? Uma sabedoria de que as nossas emoções, que as nossas expressões e tudo que nós falamos tem uma carga, né, um retorno, seja positivo ou negativo, tudo vai depender do que nós estivermos expressando para o mundo. Então vocês vão ver com mais clareza isso no Reiki, a importância, né, o peso que as nossas palavras têm na vida das outras pessoas e também como reflexo na nossa, né, o Reiki demonstra muito isso, que a nossa vida é um reflexo, né, de tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos e principalmente de tudo que nós pensamos. Ele trabalha também essa questão do equilíbrio interno pelo externo, então às vezes até esse momento, né, pode ter ocorrido durante esses chakras estudados muitos desequilíbrios, então a gente sempre estava em conflito, né, com o que nós somos, nossas emoções, e aqui é um momento onde que a gente consegue equilibrar isso de uma forma mais eficiente, tá? Porque então a gente tem muitas coisas acontecendo dentro de nós temos esses desejos que surgem nos chakras inferiores, essas intenções, certo? Esses certos vícios às vezes na vida que algumas pessoas podem desenvolver, certo? E no momento que nós aprendemos então a equilibrar essas coisas internas com as externas, né, através da nossa expressão e desse poder de materialização, a vida se torna mais leve, como eu venho falando para vocês. Ela ganha outra perspectiva, né? E você para então de carregar tudo nas suas costas, esse peso enorme que às vezes nós carregamos, principalmente o rancor, tá? O rancor aqui é uma das energias, uma das frequências que mais está presente no chakra laríngeo, e é por isso que é importante a gente sempre pedir desculpa, a gente sempre tirar esses pesos, certo? Primeiramente identificá-los,
a gente precisa identificar onde que eles estão, se eles realmente existem, né? Porque muitas vezes já passou tanto tempo que a gente nem se lembra mais, mas eles estão ali, eles estão exercendo uma função. O terceiro ponto aqui, na verdade, nós temos a confiança, certo? Também é um sinal aí de harmonia do chakra laríngeo. Nós temos a aceitação, a empatia profunda, o poder sensitivo, esse poder sensitivo de enxergar, sentir e observar o que está além da palavra, então o que está além do que as pessoas estão te contando, o que estão te falando. Muitos pacientes vão chegar até vocês, muitas pessoas também vão chegar até vocês e vão contar histórias, vão contar sintomas, vão contar dores. E é muito importante vocês terem essa habilidade, esse poder sensitivo de estarem enxergando o que está além do que está sendo dito. Porque muitas vezes ela pode estar falando de certa dor, mas o corpo dela está mostrando outra coisa. Ou às vezes ela está falando que está tudo bem, mas o corpo dela demonstra que não está. Não apenas o corpo, mas também toda essa expressão energética que acontece, que nós, dependendo do nosso estado de foco, de atenção no paciente, na pessoa com que nós estamos conversando, nós somos capazes de identificar isso. Por isso que a importância também de vocês estarem presentes, tá? É um ponto que eu não falei até agora, mas o chakra laríngeo, ele tem muito disso, de você estar 100% presente, de você estar 100% no agora. No Reiki nós vamos aprender mais disso, porque uma habilidade essencial que todos os terapeutas devem ter, tá? Estar 100% agora é algo que é difícil, parece fácil assim falando, mas é algo muito difícil de estar 100%, porque nós temos sempre resquícios de pensamentos, nós temos sempre resquícios de coisas que às vezes nós temos dúvidas, que às vezes nós duvidamos de nós mesmos, nós estamos pensando no nosso passado, nós estamos pensando no nosso futuro, ou nós estamos até aqui no presente, mas estamos pensando no calor, enfim, no frio que nós estamos sentindo, na nossa roupa, na nossa aparência, enfim, entende? São diversas coisas que às vezes impedem a gente de estar presentes. E esse impedir, esse não estar presente, nos afasta do nosso poder sensitivo. Porque a sensibilidade, de uma forma resumida, ela, claro, essa exerção é desenvolvida através de exercícios, de técnicas, de diversas coisas, mas o principal, um ponto, vamos dizer, se fosse resumir essa questão sensitiva, ela estaria direcionada a isso, dessa questão de estar presente, porque quando você está presente, você foca no agora, você foca na pessoa, você foca nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, nesse exato momento, certo? E você também foca nas tarefas, em uma coisa de cada vez. Então, se você está fazendo aquela aplicação, se você está utilizando aquela técnica, o seu corpo, a sua alma, as suas energias, a sua mentalidade, tudo está naquele momento. Nada te abala, nada desvia a sua atenção, certo? E isso faz com que você ganhe uma profundidade enorme de compreensão do momento, que estende, que vai além das palavras, que vai além do que está sendo dito. Então por isso que vem esse poder sensitivo, e o chakra laríngeo, ele tem muito a ver com isso. Vocês vão ver no terceiro olho que ele também tem essa pegada, tá? De estar presente, e estar presente também para escutar o próximo. Eu ensinei ali para vocês no chakra do coração a como falar, né, com o coração. Eu ensinei para vocês ali o poder que isso carrega. E aqui nós trazemos novamente isso, de você estar presente, de você ter essa capacidade de escutar também, apenas escutar, sem pensar no que você vai falar, né? Porque muitas pessoas hoje em dia elas acabam escutando, mas no próprio momento que estão escutando, elas já estão planejando o que vão responder. E isso tira toda, vamos dizer, a beleza, tira toda as possibilidades de um momento. Então, se você está atendendo uma pessoa e você não está escutando ela, você já está pensando o que você vai responder, isso não é um atendimento de ponta. Isso aqui é um atendimento nas coxas, e que você está querendo controlar todos os fatores e você não está verdadeiramente sentindo. Isso daqui é um grande diferencial. Um amador, ele sempre está planejando o que vai falar para falar bonito, e o profissional não. O profissional ele está 100% no presente, ele está observando as pessoas, ele está observando o momento, observando as energias que acontecem naquele exato momento, e ele espera tudo isso acabar, né, essa expressão, essa propagação energética acabar,
e aí em questão de frações de segundos ele consegue já tomar uma decisão e estar respondendo em função daquilo, tá? Então ele tem a coragem, ele segue um fluxo natural e ele tem essa capacidade de em poucos segundos decidir o caminho correto que deve seguir ao atendimento ou à conversa. Por quê? Porque ele captou todas as informações necessárias, então se torna muito fácil decidir, tá? Consciência interna profunda. Então também o chakra laríngeo é a conversa interna, como já falei com vocês, a clareza de quem nós somos, mais direcionada ainda, né? Porque no momento que a gente materializa, a gente expressa as coisas internas que nós carregamos, acontece um processo ali de fixação muito maior. Então antes elas estavam abstratas dentro de nós e no segundo momento agora elas estão expostas no mundo e a gente consegue ver, a gente consegue tocar e o mundo acaba se tornando uma representação de quem nós somos. Então isso se torna muito mais evidente e se torna muito mais fixo dentro da mente. Então aquela ideia do eu criada no plexo solar, no momento que ela se materializa no mundo através da palavra, através das ações, ela se torna muito mais fixa dentro das pessoas. E por isso acontece também esse processo de fixação, né, de personalidades, de às vezes de coisas negativas, de ciclos negativos, de paradigmas, de verdades, e acaba também ao longo dos anos, né, acaba se tornando mais difícil. Como a gente viu ali o ciclo, né, passa a ser dos 29 anos. Então é um momento da vida onde que se a pessoa não tiver uma certa consciência, uma certa flexibilidade e uma percepção desse processo, né, que as coisas acontecem internamente, a gente cria esse conceito e a gente expressa isso para o mundo, e no momento que a gente expressa para o mundo, a gente fixa certas coisas são fixadas mais ainda no nosso inconsciente, né? E esse processo, quando eu falei, se a pessoa não tiver a noção disso, ela vai se tornar refém daquilo, vai ser algo inconsciente que vai estar acontecendo todos os dias e ela não vai ter essa percepção, ela não vai conseguir refletir e falar assim, olha, será que eu estou me tornando inflexível? Será que eu estou me tornando uma pessoa ríspida? Será que eu estou me tornando uma pessoa rígida quanto à vida? Será que eu não estou observando as mudanças e o fluxo da vida e das coisas que acontecem à minha volta? Enfim, esse é um processo que acaba tomando na sociedade. Muitos pacientes vão aparecer com problemas relacionados a isso. Muitas pessoas têm dificuldade de mudar. Você pode ver os adultos, eles acabam falando sempre, é muito difícil aprender, é muito difícil isso, é muito difícil mudar. Por quê? Porque vai aprender, que é uma que sempre é utilizada, aprender uma nova língua, aprender algo novo. Porque está tão fixado uma ideia, um único direcionamento, né? Assim, eu só falo português, eu só falo isso, que se torna muito difícil você criar a concepção da possibilidade, primeiro, que você pode falar outra língua, e também dessa questão da desenvoltura de você poder estar errando, de você poder estar falando outra língua, certo? De estar utilizando outras palavras que você não conhece. Vou dar o exemplo da criança. Por não ter nada estabelecido, por não ter nada muito fixo ainda, né, ela é capaz de andar por diversos caminhos, por diversas rotas mentais, certo? Esses caminhos neurais que eu já falei com vocês ali na anatomia energética. Então elas são capazes de caminhar por esses caminhos com muita mais facilidade, independente, não tem um direcionamento muito certo. Então elas aprendem muito fácil, elas mudam muito fácil, uma hora é isso, uma outra hora é outra coisa. E isso traz também, de certa forma, uma felicidade, certo? Porque tudo é novo, tudo é belo, né? E isso, né, essa questão no momento que a gente consegue ter essa flexibilidade, aqui junto também com o chakra laríngeo, tá? Ele traz a paz interior. Então, o que eu quero que vocês entendam desse slide aqui para finalizar é essa diferenciação, tá? O chakra laríngeo, sim, ele materializa as coisas, ele traz para a realidade muitos elementos, mas também ele é um chakra que traz um certo aspecto de flexibilidade quando harmonizado. Por quê? Porque ele não apenas está materializando, tá? Observem isso. Ele traz fixação através dessa materialização, mas ele também traz flexibilidade. De que forma? Porque no momento que nós estamos materializando as coisas através da nossa fala, nós estamos recebendo feedbacks do mundo. Então nós temos o poder da escuta também presente no chakra laríngeo. Então a escuta ela é também um elemento que faz com que a gente reflita, com que a gente analise, certo? Com que a gente observe o mundo de uma forma diferenciada.
Então, no momento que a gente está expondo as coisas, nós estamos recebendo também informações que estamos dizendo, olha, o mundo está mudando, tem outras oportunidades, as coisas são diferentes hoje, né? Você precisa mudar, você precisa se adaptar, né? A gente não pode seguir uma linearidade nessa vida. Por quê? Porque a vida é um fluxo. As pessoas mudam, os momentos mudam, a terra muda, tudo muda. Então, se você se manter fixo, você vai sofrer, né? E é interessante isso, que ele abre os dois lados, né? Tanto o lado da fala, da materialização e da fixação, quanto a questão da escuta, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente tem um projeto, a gente exprime esse projeto no mundo, a gente expõe esse projeto, e no momento que esse projeto é exposto, nós temos a certeza que nós devemos fazer esse projeto. Contudo, surgem problemas, dificuldades ou até pessoas colocando certos contrapontos sobre esse projeto. E as pessoas que não têm o chakra laríngeo harmonizado, elas não serão capazes de observar e analisar as perspectivas trazidas por essas pessoas. E por esse ponto, elas não vão ser flexíveis e elas vão ter esse projeto fixo que muitas vezes não vai suceder, não vai ter sucesso, porque ele também vai ser linear. Entenderam a linha de pensamento, gente? Então a gente precisa ter alinhado o chakra laríngeo nesses dois pontos, né? No ponto da expressão e no ponto também da escuta. Então acaba também tendo essas duas perspectivas de indivíduos que às vezes têm o chakra laríngeo harmonizado para a fala, mas não tem para a escuta. Então são pessoas que falam muito bem, que sabem se expressar e materializar os seus objetivos, mas não têm o poder de escutar os feedbacks, as análises e os retornos que tudo isso traz. Então a gente termina essa parte, tá? Eu quero que vocês anotem esses principais pontos, eles vão ser muito importantes para vocês, não apenas do chakra laríngeo, mas também de todos os outros que a gente já passou, tá? Isso aqui é muito legal para a gente trazer uma reflexão, trazer uma perspectiva maior para os chakras, tanto quando eles estão harmonizados e quando eles estão desarmonizados, tá? É muito legal também a gente sempre olhar essa ambiguidade, porque muitas vezes a gente pode encontrar certos elementos, né, negativos, olhando os elementos positivos. Tá? E vice-versa também, a gente pode encontrar coisas boas na pessoa observando esses pontos negativos que às vezes esses chakras eles demonstram, tá? Então a gente sempre é bom fazer essa análise geral. Aqui eu já passei para vocês, né, esse entendimento que tudo é átomo, tudo é energia, tudo é uma frequência. Nós já terminamos ali o material de anatomia energética, onde que eu demonstro para vocês mais detalhadamente esse processo. Eu explico para vocês essa questão energética, certo? Eu digo assim no sentido de como nós analisamos, como o mundo se demonstra, como ele se desdobra à nossa frente, né? Então vou trazer aqui uma outra perspectiva que eu não falei para vocês, mas falei na parte de anatomia energética, até para fazer um resumo, né, relembrar essa questão, então, que o mundo à nossa volta, ele é basicamente informações, certo? Uma árvore caindo numa floresta, ele sozinha, né? Sozinha, sem alguém, sem um observador, ela é apenas um evento, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai cair e ela o efeito, né? O peso dela, a massa dela caindo no chão e batendo em outras árvores, vai gerar uma frequência no ar que está à sua volta, e esse ar ele se propaga, né? Por uma certa distância, e esse ar que se propagou, nessas ondas de ar que se propagaram, elas são basicamente o som da árvore caindo. Só que você precisa estar lá para escutar, né? E você já precisa ter ouvido ou visto, né, para associar o barulho da árvore caindo com uma árvore caindo. E isso, a nossa vida é assim, não apenas nessa questão auditiva, mas na questão visual. Nós também, a luz, né? A luz ela é policromática, então ela possui diversas cores dentro dela. E a nossa retina, que ela é responsável por receber essa luz policromática e dividir, né, fazer a análise dessas informações. Então, na verdade, gente, quando a luz chega nos nossos olhos, a imagem não está pronta ainda. Ela só fica pronta, né, só fica visível para nossa compreensão quando ela chega no nosso cérebro, nessa parte aqui de trás da nuca, tá? Então, é interessante a gente observar isso, que é o que é a luz. A luz ela é uma frequência. Ela chega até os nossos olhos de forma de frequência, então ela não tem um sentido, ela não está formada ainda. E depois que ela passa pela nossa retina e chega através dessa parte aqui de trás da nossa nuca, ela é processada e a imagem se forma. Então todas as percepções, todas as informações, tudo que nós recebemos do universo, do mundo que nós vivemos,
são pura energia, são pura frequência. Então levem isso com vocês. Então todos os estímulos que vocês fizerem, a de aromaterapia, cristaloterapia, radiestesia, apometria, ho'oponopono, enfim, qualquer uma que você fizer, ela vai abordar esses sentidos. Ela vai enviar uma frequência que vai ser recebida pelo indivíduo e ele vai processar aquilo de uma forma. Por isso que determinadas terapias elas vão funcionar melhor para certas pessoas. Certas pessoas vão receber melhor aquela energia, vão receber melhor aquela frequência. Da mesma forma que tem pessoas que são mais visuais, pessoas que elas têm mais essa questão de tocar, pessoas que têm mais essa questão de ouvir. Enfim, você tem que ir descobrindo isso com o seu paciente, né? Nós vamos auxiliar isso na ficha de anamnese que será dada ainda para vocês no projeto terapêutico. Nós já estamos chegando lá, né? Nós vamos iniciar agora do Reiki e também já vamos estar passando da ficha de anamnese, que vai estar disponível para vocês então na sua ficha de anamnese. Nós vamos fazer esse projeto, nós vamos conseguir identificar melhor, né, qual que é o elemento principal ali do seu paciente. Se a gente também não descobrir de primeira, nós vamos ter ferramentas para estar adaptando esse processo, para estar aprimorando o procedimento e estar direcionando melhor as terapias holísticas para cada paciente, tá? Mas o que eu quero que vocês carreguem é este conhecimento nesse momento, tá? Que toda a realidade, gente, tudo que nós sentimos, tudo que nós vemos, tudo que nós vivemos é basicamente uma recepção energética de frequências. Ela propaga, né, através do mundo que está à nossa volta, chega até nós e aí é captada através dos nossos sensores. Os nossos sensores enviam essas informações para o nosso cérebro e apenas no nosso cérebro onde tudo isso é processado. Tá? Na parte de anatomia energética nós também trouxemos informações ali, exemplos de ilusões de ótica para a gente observar, né, como a nossa mente consegue nos enganar às vezes, nos iludir de certas formas. E isso daqui também é uma reflexão muito boa, porque leva a nós a pensar, né, e a identificar que muitas das coisas, desses padrões negativos, desses ciclos viciosos que nós temos, e eles são causados pelo mau processamento das informações, pelo mau processamento das experiências que nós temos. Então muitas vezes as pessoas têm padrões mentais negativos que vai receber tudo do universo, das coisas que estão acontecendo na vida dela e vai processar isso de uma forma negativa. Então é importante também perceber isso, a existência desses padrões, tanto mentais, quanto energéticos, quanto físicos. Tá? Aqui do violão, esse daqui é algo que eu espero que vocês carreguem. Falei para vocês em todos os chakras. Vou também falar isso no coronário e no terceiro olho. Vou estar falando para vocês que é essa questão de vocês estarem afinados. Lembre-se sempre disso. Vocês precisam encontrar esse tom, essa afinação. Ela nunca é 100% perfeita. Claro, nós estamos movendo de estado de perfeição para a perfeição, mas entendam que essa busca ela é incessante. Tá? Nós podemos estar num estado perfeito, mas nós conseguimos avançar além disso. Tá? Então, às vezes você acha que chegou num estado de perfeição, certo? De harmonia, mas entenda que há sempre estados mais elevados, certo? Há estados infinitos de perfeição e nós devemos buscar isso. Então, nunca se limite, nunca se estagne também nesse desenvolvimento, nessa busca pela harmonia. Novamente, já falei disso, que esses chakras eles são basicamente frequências. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que a gente pode utilizar ali de alimentos para a harmonização. São alimentos que têm umas propriedades específicas que podem auxiliar certos sistemas relacionados ali ao chakra laríngeo. Tá? São estimulantes, ali a gente tem o café, a gente tem a amora, a gente tem o chocolate, a gente tem o blueberry. E esses são dos principais alimentos, tá, que podem ser utilizados numa alimentação para harmonizar esse chakra. Lembrando, né, que essa questão dos alimentos ela só pode ser passada por um nutricionista, tá? Então a prescrição só pode ser feita por um nutricionista, mas nós podemos indicar outras coisas, né? Vamos dizer, o café. Eu acho que o café é algo muito interessante que está aqui nesses exemplos, que ele auxilia nessa questão do foco, ele auxilia essa questão da expressão, da dialética,
essa questão também de um pouco de dar um estímulo para a pessoa. Então às vezes ela está um pouco sem energia, ela está um pouco sem esse poder de expressão, ela está muito introspectiva, e de certa forma o café ele estimula isso, ele estimula que a pessoa se expresse, ele estimula ela ter um pouco mais de energia, um pouco mais de foco, um pouquinho mais de linearidade ali na fala dela, então auxilia para que ela possa se expressar. Os outros também têm propriedades específicas, mas eu não vou falar muito disso porque, que nem eu falei, é algo que é por parte de nutrição, né? Então a gente não vai entrar muito nisso, mas se vocês quiserem pesquisar, tem diversas coisas na internet que vocês podem estar encontrando, tá bom? Aqui a harmonização pela terapia da música, tá? A frequência 741 Hz, a nota é o Sol. Então nós temos no material de apoio para vocês essa frequência, vocês vão poder estar utilizando para se harmonizar e estar harmonizando também os seus pacientes. Vocês podem colocar isso como música de fundo, né, durante os seus atendimentos, isso aqui é muito interessante, ou também através do fone de ouvidos. Nós indicamos que vocês utilizem, né, se vocês tiverem essa possibilidade, os fones de ouvidos que tampem todo o ouvido, tá? Que façam realmente essa concha em volta do ouvido, porque eles vão aumentar muito a questão da experiência, melhorar muito a experiência do paciente ou a sua experiência durante esse procedimento, porque quanto mais, né, focado, quanto mais inteirado a pessoa ou você estiver durante esse atendimento, durante essa harmonização por frequência, melhor vai ser. Então no momento que você utiliza esses fones, você consegue tampar e tirar qualquer barulho, qualquer ruído que não seja esta frequência. Então você consegue trazer um aprofundamento muito maior para esse tratamento. Harmonização por cristal, tá? Isso daqui a gente já viu. Tem um módulo só para isso, então a gente também não vai se aprofundar muito agora, mas para vocês terem uma concepção do que pode ser utilizado. Já passei os fundamentais aqui, os fundamentos para vocês, né, da questão da estrutura, qual que é a importância da estrutura, das cores, certo calor, enfim, da formação da pedra, como isso influencia, né, no atendimento, por que isso influencia na propriedade da pedra. Já expliquei isso para vocês. Aqui tem alguns exemplos, né? O Blue Kyanite, a pedra turquesa, o Aquamarine. Esses são 3 exemplos aqui que a gente pode estar utilizando. Na cristaloterapia eu vou estar passando pedra por pedra, vou estar mostrando a raridade dela, onde que encontra as propriedades, a propriedade energética que ela possui, a formação, né? A formação atômica dela, vou estar passando por tudo isso, passando essas informações no cristaloterapia para vocês. E aqui mais para a gente ter um pouquinho de conexão, que é possível, né? O que é possível fazer, tá? Harmonização por cristaloterapia, passo esse exercício para vocês, já passei anteriormente nos outros chakras, então é o mesmo exercício, vocês podem estar utilizando, claro que com uma dessas pedras, tá? Ou essas próximas pedras que nós passamos aqui. Então tem a angelita, a prata também é algo interessante, a turquesa, a calcita azul, a celestita, certo? A sodalita, e tem outras pedras aqui que estão demonstradas nesse infográfico que vocês podem estar utilizando, tá? Que nem eu falei, vocês podem estar comprando no Mercado Livre, há diversos lugares que vocês podem estar comprando, mas é sempre importante vocês também estarem identificando a veracidade, certo? Se elas são realmente verdadeiras, porque às vezes elas podem ser muito semelhantes, mas elas não são verdadeiras. E se elas não forem verdadeiras, o que vai acontecer? Ela não vai ter a construção, né? Aquela formação que eu falei para vocês anteriormente. E elas não vão ter, então, a propriedade necessária para estar realizando determinado tipo de atendimento, né? Então é sempre bom a gente ver a procedência antes de comprar, tá? A gente tem aqui a harmonização por aromaterapia, tá? A gente vai passar apenas 2. No módulo para aromaterapia nós vamos se aprofundar aqui e falar vários outros, tá? Mas os principais nesse momento é o gengibre e a hortelã-pimenta. São 2 que você pode estar utilizando para harmonizar esse chakra. Então nós temos a cromoterapia, a harmonização por cromoterapia, nós utilizamos a cor azul. Aqui também a gente vai ter um módulo específico para isso, tá, gente? Aqui tem alguns exercícios, certo? Que você pode já estar utilizando, mas lembre-se, é muito interessante vocês aguardarem, certo? Aguardarem o momento correto, o momento onde que vocês têm a instrução correta, o passo a passo,
os protocolos para estar se utilizando. Isso daqui é mais o contato que vocês podem já estar tendo, caso vocês tenham, né, fitas de LED, já esses bastões de cromoterapia, enfim, isso daqui é mais para você já estar entrando em contato, criar um pouquinho dessa propriedade. Aqui nós temos os mudras, tá? É a posição de mãos, onde que vocês podem estar utilizando para estar gerando certos fluxos energéticos. Então, como eu já tenho falando para vocês nos outros chakras, os mudras eles ativam certos pontos energéticos, eles ativam certos fluxos. Nós vamos estar aprofundando mais isso, mas nesse momento é importante que vocês saibam, né, que as nossas mãos, elas tanto recebem quanto elas enviam energias, tá? Usualmente a nossa mão esquerda recebe mais energia e a nossa mão direita doa mais energia. Também vou estar explicando mais como acontecem esses fluxos, mas então dependendo da forma como nós posicionamos a nossa mão, certo? Nós somos capazes de gerar certas intenções e certas frequências. Então, um alinhamento, né, é este mudra, o Vishuddha Mudra. O Vishuddha Mudra já fala do próprio chakra, né, do chakra laríngeo, já trabalha essa intenção. Então, ele pode estar sendo utilizado durante uma meditação, ele pode estar sendo utilizado antes de um atendimento de Reiki. Enfim, há diversos formatos que você pode estar utilizando os mudras. É interessante você saber, né, que não existe apenas mudras direcionados para os chakras, mas existem mudras para emagrecimento, para as emoções, enfim, para o bem-estar físico. Existem diversos tipos, infinitos na verdade, porque tem diversas linhagens, diversos formatos, né, de explicação dos mudras. Então, às vezes, um mudra você vai ver de um estudo, ele é utilizado para uma coisa, daí às vezes aquele mesmo mudra é utilizado para outra. Então, também vai depender muito da perspectiva de onde você está estudando, que livros você está lendo, certo? E de que direcionamento, né, os estudos que você está tendo, eles estão dando. Então, isso daqui acaba sendo um pouquinho abstrato e também um pouquinho muito dessa questão de você sentir, né, como as energias fluem dentro de você. Mas claro, a gente vai passar uma base, né, uma base que é embasada em estudos, uma base que vem de diversos tipos de cultura. Então, o hinduísmo ele fala sobre mudra, o budismo ele fala sobre os mudras. Também tem danças na Índia que falam sobre mudra. Então, dependendo da perspectiva que a gente observe, eles vão ter um significado e também vão ter uma utilização. Ou também vão ser chamados de uma forma diferente. Então, às vezes é chave que eles utilizam como se fosse uma chave para abrir certas portas, outras utilizam selo. Enfim, há diversas perspectivas. Nós vamos passar algumas delas no módulo específico para isso. Tá? Vai ser um módulo um pouco mais rápido, porque também ele não é tanto utilizado nas terapias holísticas, mas é muito interessante a gente estar tendo esse conhecimento para utilizar nas nossas meditações principalmente, tá bom? Então, a harmonização por gestão de água, nós vamos entrar em outras categorias, né? Aqui são algumas outras dicas que você pode estar utilizando para estar harmonizando o seu chakra. Então, aqui a gente vai estar falando sobre a harmonização por gestão de água. Tá? A água ela é essencial para o nosso corpo, ela é essencial para o bem-estar, para o bom funcionamento, certo? Do corpo físico, da organização, certo? Aquele pilar da tríade energética que nós já falamos. E a água também ela tem essa propriedade de limpar tanto fisicamente quanto energeticamente a nossa garganta, certo? As nossas cordas vocais, que são importantíssimas para esse poder de expressão. E a hidratação também, ela tem todo um reflexo ali da nossa mente, certo? Para poder, essa questão do raciocínio lógico, esse poder de expressão. Enfim, nós precisamos estar hidratados, nós precisamos estar energizados para serem capazes, né, de expressar o que nós sentimos e o que nós somos. E por isso, estar bem fisicamente, né, ter essa ingestão de água, estar hidratados, auxilia muito esse poder de expressão e também de escuta. Tá? Então lembre-se disso. A água é um elemento muito importante, ela é muito boa nisso. Vocês vão poder, no momento que vocês tiverem conhecimento de Reiki, vocês vão poder estar energizando essa água, certo? A gente pode estar fazendo a aplicação de Reiki na água, utilizando símbolos ali no copo da água também para potencializar ainda mais essa energização. E a gente pode tanto estar bebendo essa própria água ou também estar indicando, né, pedindo para que o paciente tome essa água energizada, que vai auxiliar muito, às vezes, os desbloqueios, certo? Essa liberação, às vezes,
coisa energética que ele possa possuir no chakra laríngeo. Então é muito legal a gente ter essa consciência, não apenas no Reiki, né, que a gente vai ter essa noção de como fazer isso, de como energizar a água, mas também ali na radiestesia a gente pode fazer isso. Tem outras terapias também que elas se utilizam disso. Você pode estar colocando cristais na água, né, antes dela beber, para poder energizá-la. Então, claro, ela não vai beber com cristal, mas você pode deixar o cristal ali por um período para às vezes tirar até as impurezas da água e ela tomar uma água mais pura, certo? Mais energeticamente positiva, e isso faz muito bem, é muito legal, tá? A gente utilizar esses elementos para o atendimento. Não precisa ser ingestão necessariamente, pode ter alguma fonte, alguma coisa também relacionada a esse sentido. A água é muito interessante para a questão do diálogo. Por quê? Porque a água flui, a água cabe em qualquer recipiente, mesmo que não seja o elemento desse chakra, ela tem essa relação de fluidez, essa relação de pertencimento, certo? Então, independente do recipiente que você coloque a água, ela vai se ajustar, né? E a fala é exatamente isso, a escuta, ela tem essa relação. Então, dependendo do ambiente onde a gente está, a gente tenta ajustar, né? A gente tenta, claro, a gente vai estar sempre expressando a nossa essência quando harmonizados esse chakra. Contudo, nós podemos selecionar e direcionar a nossa conversa e os nossos conhecimentos para facilitar o entendimento dentro daquele ambiente, né, daquele momento. Então nós temos essa capacidade, assim como a água, de sempre nos adaptar dependendo do ambiente que nós estamos. Então a água tem muito essa relação com o chakra laríngeo. Harmonização por canto, isso daqui também é muito legal, tá? Essa questão de palestrar, de falar, de cantar. Então coloca alguma música, coloca algo que você se sinta energizada, que você goste de cantar, que te lembre algum momento bom na sua vida. Pergunte para o seu paciente também, assim, que música te marcou muito a sua vida, e se ele tem esses problemas de expressão, de falar, fale para ele cantar sozinho quando estiver no quarto, né? Quando estiver sozinha, assim, nesses momentos introspectivos. Isso vai fazer com que ela se abra, que ela possa se expressar, certo? De uma maneira mais aberta, assim, mais feliz, mais extrovertida, porque o canto liberta, né? Liberta a nossa alma, liberta quem nós somos, e ele liberta essas emoções. Então, através dessas de músicas, nós somos capazes de expressar às vezes coisas que estão guardadas dentro de nós, porque a melodia traz isso, as palavras, certo? O sentido da música traz muito disso, e no momento que nós cantamos, nós expressamos isso, nós expelimos isso, certo? Para o mundo, e não necessariamente no formato de diálogo, né? Que às vezes é difícil para algumas pessoas expressarem isso em formato de diálogo, de explicar porque estão se sentindo assim, e as músicas, elas facilitam muito isso, gente, elas facilitam muito essa expressão. E muitos dos artistas, eles falam nisso, né? Que eles colocaram, assim, a emoção na música porque eles precisavam expressar, eles precisavam colocar aquela coisa pesada para fora, né? E isso é um caminho, tá? Você não precisa escrever, né? Você não precisa escrever a música, existem diversos tipos de música aí no mercado para a gente poder utilizar disso, mas é muito legal. A questão de palestrar também é muito importante, é muito legal. Eu tenho às vezes essas ideias assim de criar palestras em minha mente, onde eu estou explicando algo, onde eu estou contando alguma coisa sobre a minha vida, sobre alguma experiência. Então eu faço isso mentalmente, mas dá para fazer também às vezes diferente para o espelho, né? Vocês podem estar contando histórias, vocês podem estar criando coisas em sua mente, positivas, claro, que estimulem, onde que você se visualize falando, onde que você visualize se expressando. Isso vai trazer uma imagem, uma sensação de que você é capaz, de tocar o coração das outras pessoas, que você é capaz de trazer essas coisas boas também na vida das pessoas. Então é muito interessante vocês fazerem esse exercício, né? Quando vocês estiverem sozinhos, tente explicar algum assunto, né? Tente explicar algo para você mesmo, tente expressar isso, pense que você está ensinando alguém, que você está ajudando alguém. Então comece a falar. Claro, a gente tem que quebrar esses paradigmas. Mas é estranho falar sozinho. Não é estranho, você está se expressando, você está colocando para o mundo, certo? Essas coisas, essas ideias, e isso vai facilitar no momento que tiver alguém próximo com você que precise dessas palavras. E se for possível ainda, né, nós indicamos o próximo passo, que é realizar os vídeos, né? Filme, gravem,
compartilhem isso com a comunidade, gente. A gente tem um ambiente tão seguro aqui, a gente tem um ambiente tão família, né? A gente tem um ambiente tão protegido para que vocês possam fazer isso, onde que as pessoas vão te apoiar, onde que elas vão te motivar, onde que realmente elas vão estar te ajudando a estar produzindo mais vídeos, a estar se expressando cada vez mais. Então é importante que vocês se utilizem dessa ferramenta, né? Vocês têm um ano de formação, vocês têm um ano de abertura nessa plataforma, então nós pedimos que vocês utilizem de todo possível, né? Que vocês realmente aproveitem cada segundo que vocês têm disponíveis ali. E realizando esses vídeos, vocês trazem uma harmonização para esse chakra, porque esse chakra está interligado com todo o nosso sistema físico e energético. É a nossa porta de entrada e de saída. Então, no momento que você começa a se expressar, você tem essas capacidades e você começa a perceber isso, né, através dos seus próprios vídeos, então você vê, nossa, eu posso melhorar isso. Esse vídeo ficou bom, nossa, o pessoal gostou, eu tenho essa capacidade de conseguir tocar o coração deles, né? Então você começa a ter uma reflexão mais expandida das possibilidades e de você mesmo. E aqueles paradigmas que você às vezes achava, eu não falo bem, eu não sei, enfim, colocar as palavras corretas, eu não sei falar com o coração, não estou bonita hoje, enfim, o fundo não é legal, como é que eu faço? Enfim, tudo isso começa a se ir embora, né? Começa a sumir e as coisas mais importantes passam a surgir. Então, assim, você percebe que a coisa mais importante da vida, às vezes, não é a tua roupa, não é o local, não é a câmera, não é o visual, e apenas é o teu poder de expressão, o poder de tocar nas outras pessoas, o poder de ajudá-las, o poder de se expressar, o poder de juntar outras pessoas em uma causa maior. Vocês aqui na comunidade, vocês têm uma causa maior, né? Vocês têm essa causa de poder se transformar nessas terapeutas, ou aquelas que não desejam se transformar nas terapeutas, querem ajudar o próximo, né? Então vocês têm essa questão de ajudar a sua família, de ajudar as pessoas próximas, de ajudar, enfim, cada um tem a sua missão, certo? Mas não precisa ser apenas se tornar um terapeuta, mas ter esses conhecimentos para poder transformar o mundo em um local melhor, né? E todos vocês têm esse direcionamento. Claro, tem a parte do business, tem a parte dos modelos de negócios, isso é importantíssimo, né? Mas, que nem eu falei, a busca em si, ela é semelhante, objetivo, né? E todos aqui buscam desenvolvimento, buscam uma ascensão, buscam um desenvolvimento pessoal. E é isso que nós estamos propondo para vocês. Então, realmente tentem, sabe? Tentem, se entreguem a esse processo. Eu falei para vocês ali no exercício do plexo solar, se vocês tiverem dificuldades, né, de cantar nesse exercício, ou de fazer essas palestras, ou poder realizar esses vídeos, é importante então que vocês fechem os seus olhos, tá, gente? Feche os seus olhos, coloque a câmera gravando na sua frente e tente expressar, tente trazer essas coisas do coração, certo? Porque no momento que você fecha os olhos, você tira às vezes essa distração visual que tem na sua frente, de diversas dúvidas e coisas que podem estar acontecendo, certo? Às vezes é uma imagem, às vezes é uma dúvida, às vezes é o próprio paradigma que surge em sua mente, e no momento que você fecha isso e você até esquece que está sendo gravado, você consegue trazer uma profundidade muito maior para o momento, certo? Porque você tirou esse sentido e a energia que estava indo para esse sentido da visão, você se direciona ela para a sua fala. Então eu expliquei ali para vocês nessa tarefa do plexo solar, e eu espero que vocês utilizem isso, certo? Gente, não é estranho, tá? Não é estranho fazer um vídeo olho fechado, isso daqui é normal. Quero que vocês quebrem, né, esse paradigma e tentem fazer isso. Ou às vezes só faça um teste falando de olhos fechados e faça um teste fazendo de olhos abertos, para que vocês possam sentir, né, que quando vocês fecham os olhos, nós somos capazes de sentir mais profundamente o momento, né? Eu gosto de dizer que no Reiki e nas terapias holísticas, a intensidade é muito maior quando a gente fecha os olhos. Por que a gente fecha os olhos para fazer uma aplicação ou para estar sentindo, né, melhor, para ter essa sensibilidade mais exacerbada em determinado momento? Porque no momento que nós fechamos os olhos, nós tiramos toda essa energia. Porque aqui é um ponto energético que está sendo utilizado. Nós temos uma certa limitação energética do nosso corpo. E no momento que nós limitamos esses vamos dizer, esses elementos, né, esses sentidos que estão utilizando muita energia, ela é redirecionada para outros pontos.
né? E é por isso que quando nós fechamos, nós conseguimos fazer uma aplicação com mais eficiência, nós conseguimos nos expressar com mais eficiência, tá? Então é um teste, é um exercício para que vocês possam fazer, tá? Sempre compartilhem. Gente, não precisa ter uma tarefa às vezes para você realizar os vídeos, vocês podem estar fazendo isso de uma forma muito mais espontânea, né? Vocês aprenderam algo, vocês viram alguma coisa interessante nos slides e querem compartilhar isso, certo? Vocês tiveram alguma experiência, enfim, tudo isso é válido, tá? É muito legal vocês estarem partilhando. Aqui tem a harmonização por congruência, ser energético. Então essa questão da honestidade, né, aquela parte da relação com nós mesmos, e a partir do momento que nós estamos alinhados com essa vontade interna e essa vontade divina, nós temos essa congruência. Então também é algo que eu venho falando bastante para vocês, que é desse alinhamento, né, do que você é, do que você fala, do que você pensa, do que você está fazendo agora. Tudo isso é importante, gente. Tudo isso potencializa as energias internas que você possui. Então vai ter sempre uma pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa que tem ela é uma coisa internamente, ela já sabe o eu dela no plexo solar, ela já desenvolveu o eu dela. E ela tem essa compreensão, ela tem essa consciência, mas aqui na parte do chakra laríngeo, ela expressa outra coisa. Por quê? Porque ela acha que o eu dela não é bom o suficiente para a sociedade, não é bom o suficiente para os amigos dela, não é bom o suficiente para o trabalho que ela possui. Então ela sempre esconde esse eu desenvolvido no plexo solar. Por quê? Porque ela precisa expressar outra coisa, porque ela acha que aquele eu não tem um valor. Então ela está desvalorizando a si mesma. Então ela nunca vai atingir todo o potencial. Por quê? Porque não tem congruência. Ela não tem congruência com o que ela é, com o que ela está falando. E isso aí fica evidente, gente. É muito fácil identificar isso no paciente, é muito fácil identificar isso nas outras pessoas, e nós mesmos acaba se tornando difícil, tá? Nós enxergarmos isso dentro da nossa perspectiva é muito difícil. Por quê? Porque nós estamos dentro dessa ilusão, né? Porque nós fazemos parte dessa ilusão que o nosso corpo criou, e nós passamos a não saber exatamente o que nós somos. Então há muito aqueles lados de essa ambiguidade do ser. Então uma hora nós achamos que nós somos o eu, outra hora nós achamos que somos o que nós falamos, e fica essa bagunça. Então a pessoa também fica muito confusa e, enfim, gera aquelas noias que eu já falei, tem todo aquele processo ali de desarmonia, tá? Então congruência, gente, tenham congruência, tenham constância. Claro, a gente está sempre em mudança, né? A gente está sempre nesse fluxo de alteração, de adaptação e de desenvolvimento, mas eu digo congruência também nesse desenvolvimento, né? Então uma hora você muda e depois você estagna, né? Você muda e estagna de novo, certo? Então a gente tem que ter congruência do ser, do que nós estamos, aonde que nós estamos indo, para o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, porque isso traz uma harmonização. Então é importante vocês trazerem para o seu paciente isso, demonstrar a ele, assim, olha, isso aqui não está fazendo sentido, né? Isso aqui não, você está falando uma coisa, mas você está fazendo outra, e você está falando uma coisa, mas eu consigo sentir energeticamente que você não está alinhada com isso, né? Então você está falando que você quer isso, que você quer esse trabalho, você quer seguir essa carreira, mas você, nas suas palavras, né, ou na sua intenção ali, você demonstra que você não gosta disso, que isso não está fazendo bem para você, né? Então às vezes a pessoa, vamos dizer, ela está fazendo uma faculdade ali, e aquilo não está fazendo bem para ela, mas mesmo assim ela faz acreditar que aquilo ali é para ela, né? E às vezes ela não está conseguindo perceber, porque ela está numa própria ilusão, que aquilo não faz bem, né? Mas as pronúncias dela, as afirmações dela através da fala sempre estão promovendo isso. Vocês entendem? Então a gente tem que encontrar essas incongruências e demonstrar para a pessoa assim, olha, a gente pode até fazer, a gente faz essas aplicações aqui das técnicas, das terapias, isso vai auxiliar você a ter uma clareza maior sobre as coisas que estão acontecendo à sua volta. Contudo, é necessário, né, você estar identificando às vezes talvez umas pequenas incongruências na sua vida. Entende? Instrução, gente, instruir, assim, olha, será que você está congruente, né, com o que você está falando, com o que você está fazendo, as coisas que você está, a forma com que você posiciona, os seus princípios, certo? Porque quanto mais alinhado, gente, isso tiver, mais forte o ser se torna, mais forte essa energia das pessoas, ela se exala. Então quanto mais energia você possui, mais potencial você tem e mais o mundo se desdobra à sua forma.
Risadas, certo? Aqui também é algo muito legal, que é um dos remédios muito importantes para poder harmonizar, remédios, né, entre parênteses, para harmonizar esse chakra. Rir é uma expressão, né, algo universal, então todo mundo entende o que é um sorriso em qualquer lugar do mundo, né? Isso é muito interessante a gente observar isso, que independente da língua das pessoas, independente do idioma, da cultura, todos entendem o que é sorriso, certo? Uma pessoa da África vai entender o que é um sorriso, uma pessoa da China vai entender o que é sorriso, né? Essa expressão da felicidade. Então é algo universal e é algo que também traz muito da expressão da pessoa. Ninguém ri igual, né? Cada um tem uma própria formato de rir. E a risada também, ela demonstra muito dessa questão interna, da liberdade, da confiança, né, do poder de expressão. Porque quando você ri, às vezes controlado, é visível, né, a pessoa que ela tá rindo, mas ela tá se controlando, que ela não tá querendo rir para fora, né? E no momento que a gente consegue expressar essa risada de uma forma leve, de uma forma natural, isso também se torna, de certa forma, um modelo, né? Um exercício para a harmonização. Então é interessante a gente instruir, demonstrar, né, que essa risada ela é importante, uma risada sem querer controlar ou contorná-la, né? Apenas deixá-la fluir. Isso é muito importante também saber, porque há sim momentos até que a gente ri por obrigação, né? Que a gente dá aquelas risadas assim por obrigação, e não que elas sejam ruins, claro, mas é importante a gente sempre se soltar, a gente sempre se liberar, porque isso auxilia a harmonização do chakra laríngeo, tá? A harmonização por Biju Mantras é o RAM, tá? Isso aqui também vai estar disponível no seu material de apoio, vocês vão poder estar baixando e poder estar fazendo esse exercício. Nós sempre pedimos, né, ao final de cada material, a cada pacote de chakras ou de conteúdos, nós sempre vamos ter ali um conteúdo para harmonização. Então é interessante vocês fazerem isso. Não precisa de muito tempo, né, gente? Vocês podem separar, que nem eu falei, uma horinha antes de dormir, ou antes de dormir vocês podem colocar esses áudios ali e sentir, gerar essa experiência dentro de si e ver quais benefícios, o que você sente, certo? E expressar isso também na comunidade é muito legal. E por quê? Porque no momento que você tem essa experiência, você consegue compreender melhor o que o seu paciente pode passar no momento que você utilizar esses mesmos áudios com eles, né? Aqui eu trouxe um pouquinho da harmonização pela autoaplicação do Reiki, tá? Vocês podem utilizar apenas a imposição de mãos aqui no pescoço. Não é algo que também nós indicamos que você faça neste momento, porque tem diversos procedimentos, gente, tem diversos cuidados, conhecimentos que vocês devem ter, tá? Até para vocês estarem realizando isso. O que eu indico neste momento é que vocês continuem fazendo aquele exercício das mãos, que foi passado, acredito, no chakra sacro ou no plexo solar, que eu passei para vocês fazerem, né? Foi numa das últimas aulas. E porque se vocês estiverem fazendo esse exercício, na hora que a gente chegar exatamente nesse momento do Reiki para vocês fazerem essas aplicações, vai ser muito fácil, porque vocês já vão ter uma sensibilidade bem desenvolvida. Por quê? Porque vocês estão fazendo todos os dias, vocês estão fazendo um pouquinho desse exercício e estão desenvolvendo essa habilidade natural que vocês possuem. Então a gente tem aqui alguns exemplos, certo? De aplicações. Autoaplicação, falei que vocês podem fazer, mas não é recomendado, tá? Que nem eu falei, eu já passei para vocês nos outros chakras, mas vocês podem fazer nesse local, tentar sentir um pouco dessas energias presentes aqui no chakra laríngeo, tá? Vocês podem estar passando sua mão por cima, vocês podem estar posicionando, né, fisicamente a sua mão nessa região por alguns minutos, para poder sentir as energias, para sentir ali o que traz de emoção para você, tá? É um autoconhecimento, também às vezes um conhecimento muito de teste, então vocês vão começando testando e vão começando a sentir, mas nós indicamos, claro, que você já tem um conhecimento antes de fazer isso, tá? Porque daí fica muito mais claro e fica muito mais fácil compreender essas energias, tá? Aqui é apenas uma indicação que vocês podem fazer ou não. Isso vai depender muito do que vocês também estiverem sentindo no momento, tá? E sigam o seu coração. Isso é bom, sempre vocês seguirem o seu coração, sempre seguirem essa intuição. Se vocês acham, assim, não, eu não tenho conhecimento suficiente ainda para fazer isso, então aguardem mais um pouco. Se você já tem conhecimento das terapias holísticas, se você já tem aí uma desenvoltura, certo? Uma certa aptidão com elas, é interessante que vocês façam. Por quê? Porque você já carrega uma certa bagagem, você já carrega um certo conhecimento sobre as energias.
Então vocês podem estar se utilizando disso, né? Mas sempre se respeitem o seu tempo, respeitem o seu conhecimento, o seu nível de compreensão das energias, tá? Porque a gente precisa se respeitar, né, para poder também se respeitar e respeitar os nossos pacientes, porque mexer com as energias é algo sério, né? Tanto as pessoais quanto as dos próximos, e a gente sempre precisa ter essa consciência, tá? Então aqui nós temos a harmonização pelos símbolos, nós também vamos passar pelos símbolos no material de Reiki, vou estar explicando cada um deles. Esse daqui é o símbolo que tem ressonância com esse chakra. Vai ser muito legal trabalhar os símbolos, porque nós fizemos um estudo, né, onde que nós vamos explicar por que os símbolos carregam essa energia, porque qual que é o poder da crença, né, do crer dessa energia em função dos símbolos. Os símbolos que já são inerentes, que eles já carregam uma energia própria desde a antiguidade, desde que o mundo existe, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho de geometria sagrada também, vou explicar as principais formações e por que elas têm esse magnetismo, essa energia, tá? E falar mais dos símbolos do Reiki, também contar as histórias deles, como eles foram criados, que é muito interessante a gente saber disso. Aqui tem um resumão para vocês, tá? E nós finalizamos essa parte do chakra laríngeo. Eu vou tentar estar postando ainda esta semana para vocês o chakra terceiro olho e o coronário, para a gente encerrar isso e a gente já começar a dar esse início aí no material de Reiki e no projeto terapêutico, tá? Porque é muito importante que vocês tenham essa parte de anatomia energética, principalmente da compreensão dos chakras, para a gente dar início ao Reiki e às outras terapias, principalmente o Reiki, porque ele aborda muito essa imposição de mãos dentro dos chakras, dentro dessa questão energética, dentro também trabalha muito essa questão das frequências, das intenções, das emoções, como elas influenciam o atendimento, como elas influenciam o bem-estar do ser. Então a gente vai trabalhar bastante isso e é fundamental que vocês, então, no momento que a gente finalizar esse material, tá, de chakras e de anatomia energética, vocês façam uma revisão, vocês deem uma relida em todo o material, tá, porque vai ser fundamental para as próximas etapas que nós vamos estar entrando. E é isso, gente. Muito obrigado por participarem. Continuem se dedicando, continuem participando da comunidade. Isso é fundamental para vocês, para o seu desenvolvimento. Realizem as tarefas que nós colocamos abaixo dos módulos. Isso vai auxiliar mais ainda o seu desenvolvimento, a sua ascensão e a compreensão das terapias mais complexas, né? Porque nós vamos de passo a passo, nós vamos construindo nossa base e nós vamos ascendendo. Então, no momento que a gente está construindo essa base sólida, vai se tornando mais fácil, né, vocês estarem aprendendo as outras terapias, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.